Presidente, prazer estar falando com o senhor, parabéns aí pelo trabalho à frente do Bahia. Eu tenho a minha pergunta em relação à arbitragem das finais, né, do Campeonato Baiano. Como é que foram decididos aí, ou como foi decidido, árbitros do Sul, sem compromisso algum, vem, apita o jogo, no outro dia vai embora, não entende como é que funciona o Campeonato Baiano. E se o senhor teme alguma, vamos dizer assim, uma revanche pelo fato do senhor ter sido contra, né, o Coronel Nunes, esses erros repetidos aí contra o Bahia. A famosa represália, né? Aquela represália, a força nos bastidores, vamos dizer assim, né, presidente? Olha, a escolha do árbitro é decisão da Comissão de Arbitragem e da Federação Baiana de Futebol na final do Campeonato Baiano. Antes dos jogos, eu conversei com o presidente da federação sobre o que ele pensava em fazer. Ele disse que a tendência da federação era escolher árbitros FIFA e se o Bahia iria se opor. Para vocês saberem, o quadro baiano não tem nenhum árbitro central FIFA. Então, necessariamente, seria um árbitro de fora. Eu falei que eu só queria uma arbitragem limpa, porque eu acho que dentro do campo a gente tinha condição de vencer o Vitória, como a gente ganhou o último jogo. O Vitória também tinha condição de nos vencer, tinha ganhado a primeira partida, fez um gol legítimo com o Amaral e o outro do pênalti, que foi um escândalo. E foi uma decisão da Federação Baiana. O Bahia não se mete em questão de quem escala e quem não escala. Sobre a questão do Coronel Nunes, realmente o Bahia se absteve na votação do Coronel Nunes. Eu, inclusive, pedi a palavra. O Rubinho, que foi quem presidiu a mesa da Federação Carioca, até cortou. Disse que aquele momento não era momento de se falar nada, era apenas uma votação. E ao final da Assembleia, aí sim foi concedida a palavra a quem quisesse expor seu pensamento. E eu disse que naquele momento eu entendia que aquela eleição deveria ser adiada para que a gente pudesse debater um pouco mais o cenário do futebol brasileiro. Porque não era em jogo ali a escolha de um vice-presidente da CBF para o Sudeste ou não. Era indiretamente quem poderia ser o presidente, porque o doutor Marco Polo iria sair de licença, já estava de licença, e a gente deveria debater o futebol brasileiro. A questão dos estaduais, a questão do calendário, essas infelizes casos aí de corrupção que norteiam o nosso futebol, né? A gente tem um presidente denunciado, tem um presidente que ficou preso durante muito tempo, que ainda está afastado. O Marco está retornando agora. E minha posição nos bastidores é sempre muito clara. Eu acho que Marco Polo foi eleito presidente, ele tem direito de cumprir o seu mandato. Tem essas investigações, ele sempre diz que é inocente, então se não ficou nada ainda provado contra ele, ele tem que cumprir o seu mandato. Agora, no eventual saída de Marco Polo ou não, seja por licença, seja por outros motivos, eu acho que a gente tem a obrigação moral e técnica de debater o futebol brasileiro de maneira mais ampla. Presidente, antes da gente encerrar, já falamos um pouquinho da relação com a CBF, da arbitragem, da expectativa do Cajá poder estrear já na quarta-feira. Para terminar, está muito próximo a uma venda do Anderson Talisca para o futebol chinês, cria da base do Bahia. Pode ser também uma surpresa financeira importante para o Bahia nesse momento. O quanto o Bahia tem direito por ter revelado o clube, quanto vocês esperam? Dizem que a negociação é perto de 100 milhões de reais, é um valor bem expressivo. O Talisca ele vem até aqui no clube agora à tarde, né? Ele estava perguntando se eu não podia contratar ele. Eu falei, contratar Talisca é fácil, difícil é pagar, né? Tá com saudade. Mas o Bahia deve ter cerca de 3% desse total dessa transferência, como o clube que formou o atleta. O Talisca chegou no Bahia com 14 anos, saiu ali dos 19 para os 20, então a gente deve ter cerca de 3%. Se ele vai para a China, se ele não vai, é uma decisão individual do atleta. A gente conversava que, no nosso entendimento, ele devia estar entre os convocados para a Olimpíada aqui no Brasil. Infelizmente não foi convocado, mas é um grande atleta, um grande caráter, e vai estar hoje de tarde aqui com a gente. Infelizmente o Bahia não tem condição de contratar esse jogador. Quem sabe no futuro, quando ele já tiver com a barriga um pouco cheia, a saudade de casa o traga de novo para o Esporte Clube Bahia. Presidente, obrigado de novo por receber a gente aqui.